Boa noite de novo. Eu saí de novo da live porque agora é eu que saí mesmo para verificar se estava conseguindo transmitir, né? Boa noite, porque minha live caiu. Peraí, deixa eu convidar vocês. A gente caiu do nada. Eu convidei vocês. Caiu a conexão, né? Caiu a conexão do nada. Bom, quem está entrando de novo aí, boa noite. Laura, Cris. Bom, a gente não vai recapitular tudo porque a live estava no comecinho também, mas quem está entrando agora, a live é sobre ejaculação e orgasmo masculino. A gente estava explicando um pouco por que a gente trouxe esse assunto à tona e a gente estava falando um pouco sobre o quanto que o patriarcado fragmentou o nosso corpo e que o Tantra ele vai dar o start dessa reconexão a partir do nosso corpo. E não tem como a gente negar a potência que é a nossa energia sexual, né? Que é a nossa energia de vida, a nossa energia criadora. E, e trazer isso à tona para que as pessoas entendam um pouco melhor sobre o que é o Tantra, sobre o que a gente traz à baile quando o assunto é falar um pouco sobre o Tantra. Não só como massagem, mas sobre práticas do Tantra. O que o Tantra vem oferecer para o nosso desenvolvimento, para a nossa expansão de consciência, para essa reconexão com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. E aí eu estava falando um pouco, tinha passado, né, a bola para a Paula, que ela ia começar a falar, oi, Aisha, Insight Life. Foi a hora que caiu. Foi bem na hora que caiu, que eu estava falando, que eu tinha pedido para você falar um pouco a respeito dessa influência do patriarcado, que aconteceu essa cisão, de as pessoas se reconectarem, acho que era um pouco disso que a gente estava falando, né? Então, eu acho que, tipo assim, o Tantra, ele traz tanto para o homem como para a mulher, é como você mesmo disse, um conhecimento de dentro para fora, né? Que você começa a se libertar, desde que você se permita se libertar de alguma coisa. Pode até ser, muitas pessoas têm até algum trauma, né, infantil ou na vida, né, e não conseguem nem se lembrar disso. E através do tantra, da massagem, do cardíaco, você começa a se lembrar e voltar aquilo, né, para poder, né, ter a cura, de se tratar, né, conseguir se libertar. Porque muitas vezes sua vida não vai para frente na parte sexual por causa disso, por causa de algum trauma que você teve e não consegue ter aquela lembrança, aquele momento ali marcado e a massagem, através disso, ela vai te trazendo as lembranças para ver o tratamento e a mudança de si próprio, o autoconhecimento, que é super importante, né? E a liberdade, né, de você poder também saber seus limites, né? Porque muita pessoa não sabe seu limite. Acha que aquilo tem que ser aquilo e acabou. E muitas vezes não é. Muitas vezes você pode até estar bem com você mesmo, até numa massagem. Não precisa você, né, passar daquilo, ter alguma coisa mais séria que a massagem, né? Para poder, né, se sentir o prazer, se sentir bem consigo mesmo, né? Viu, Exato. E a Sandra? gente está. Oi. Até pertinente, né, ao tema, né, a ejaculação, o orgasmo, é que assim, existe inclusive uma predisposição de determinar o que é correto, o que é errado, o que é uma disfunção, o que é o que é certo e o que é errado, quando isso do ponto de vista energético e pessoal, né, é uma coisa temporal. Você tem que entender o teu ciclo a partir do Uhum. seu autoconhecimento, né, o citado autoconhecimento. Porque se você se basear em qualquer pessoa que está à sua volta, primeiro que ninguém tem a mesma idade, ninguém tem a mesma idade astral, quer dizer, somos seres individuais, né, indivíduos, quer dizer, cada um está num processo diferente, num tempo diferente, quer dizer, o que eu vivo hoje, tem pessoas com menos idade vivendo mesmo, ou com muito mais idade que ainda não viveu.
alguma experiência, né? Algum conhecimento. E é o que você citou, o bloqueio do orgasmo como um tabu é aquilo que vai travar uma Kundalini na essência e a pessoa não vai ter a projeção, o crescimento. Amputado até de uma certa forma, não sei se doutrinária, né, mas à medida que anule, né, o potencial do ser humano, né, acho que de uma maneira É, geral, podendo explorar. eu digo assim que foi tolhido ali o nosso potencial pela nossa raiz, né? Tolheu Sim, toda a possibilidade de a gente entrar em contato com essa energia da Kundalini Shakti, para a gente entender o que é essa energia vital quando ela está em ascensão, né? Quando ela está se movimentando para o nosso corpo. E o Tantra, ele vai trazer isso. Então, é lógico que no decorrer do nosso caminho dentro do Tantra, a gente vai passar por fases. Então, tem a fase que a Paula falou, que é a fase de a gente entrar em contato com os nossos medos, com o que precisa ser curado. Tem a parte que a gente já descartou muitos dos nossos lixinhos e a gente se abriu para a gente verdadeiramente sentir. Do E aí a desapego, gente né? começa a ressentir prazer, começa a potencializar os orgasmos, a gente entra em contato com o que seria esse orgasmo, esses orgasmos múltiplos, ou esse orgasmo oceânico, né? A gente entra em contato com essa transcendência, até que também a gente consegue transcender essa própria, né? O que a gente está vivenciando a respeito de orgasmo, e a gente vai se aprofundando cada vez mais em nós. E a gente vai aprendendo também a aproveitar essa energia, a reverter essa energia orgástica para o nosso dia a dia, né? Para o que a gente precisa realizar, para o que a gente precisa criar. A gente começa a ativar algumas coisas em nós que a gente não tem tanto contato. Assim, se a gente tiver com muito lixinho ou se a gente tiver muito na superfície. Então, a gente começa a ativar a nossa intuição, a gente começa a ativar uma série de coisas. E aí eu queria trazer uma pergunta. A gente fez todo esse início a respeito do orgasmo, porque a primeira pergunta que teve veio do meu perfil, que não é a respeito do Tantra, eu só cito algumas coisas a respeito do Tantra, e a pessoa falou qual é o objetivo dessa live, e o objetivo dessa live, a gente tinha falado na primeira parte que a gente não conseguiu gravar, é justamente apresentar o Tantra como um caminho para o autodesenvolvimento, né? Um caminho onde você vai entrar em contato com você de uma forma profunda e Um cuidado reconectar aos mesmo. poucos toda essa parte que foi fragmentada. Vocês querem complementar alguma coisa enquanto eu vejo a questão aqui? Sim, né, Mar? é, Eu acho que é um autocuidado consigo mesmo que a gente tem que ter, entendeu? Que muitas vezes a gente vai vivendo e não vai prestando atenção, né? Devido à correria do dia a dia, a vida, você não presta atenção no autocuidado que você tem que ter consigo mesmo para depois, né, partir para outras coisas, até para uma religião ou até para alguma área profissional, porque tudo é ligado, entendeu? Uma coisa interfere a outra. Se você não consegue estabelecer alguma coisa na sua vida sexual, vamos supor, você não consegue dar andamento nas outras coisas sendo verdadeira. Tudo começa a fazer de conta, né? Essa que é a verdade, né? Então você tem que se entender a si próprio para poder, né, caminhar, dar os seus passos largos, na verdade, né? Dentro da verdade, né? Porque é é, muito fácil hoje em dia você se enganar a si próprio, entendeu? Por conveniência, por causa de uma outra pessoa. E não é o certo. Você tem que ser você mesmo, sabe, atirar mesmo em você mesmo os seus limites e a verdade. E tentar mudar isso, né? Se não estiver bem, tem que procurar um jeito de você mudar isso dentro de você, Uhum. enxergar essa forma, né? E eu acho que também o controle, o Tantra ensina você a perder esse costume de autocontrole sobre as coisas, porque a gente não tem esse poder de autocontrole sobre tudo. Isso foge muitas vezes da gente, né? O apego, a visão de ver as coisas, né? Porque hoje em dia a gente pensa muito no futuro e aí você tem que viver o presente, é o momento Uhum. ali e fazer aquilo, né? Nascer e ir para frente, né?
Porque daquele presente vai caminhando tudo, né? Desde que seja, né, uma coisa que você mesmo fale para você, para o seu íntimo mesmo, o que, que é verdadeiro e o que não é, né? Eu acho isso, né, também. Viu, Sandra? Pertinente à Hum, pergunta, né? Eu não sei se eu fiz a leitura certa, né? Mas assim, à medida que você, enquanto terapeuta, propõe um tema, você tem um foco e uma leitura, né? uhum, A pessoa que lê, ela não necessariamente vê a profundidade. Por quê? Aí trazendo, né, e já respondendo o porquê trazido isso a uma live, é que o orgasmo, ele é o gatilho inicial, né? Ele é o gatilho para que, a partir dali, que assim, as pessoas se limitam, né, a explorar o primeiro, o segundo chakra, explorar a sexualidade e se resolver com ela. Quando você não tem ela resolvido, aí você tem uma pessoa frustrada que vive a própria intimidade, forçando uma masturbação ou buscando artifícios sexuais para alimentar uma libido que ele não tem, uma libido espontânea e natural. Ele não tem. Então ele precisa gerar esse mecanismo, né, atender ali uma memória que ele tenha de infância, enfim, ele tem alguma memória que ele precisa ter aquilo repetido, justamente porque ele não explorou o como e o quanto deveria o orgasmo para que aquilo ascendesse e saísse daquele chakra e distribuísse a libido dele, né? Para que ele possa, aí, né, nesse caso, experimentar do que é um orgasmo Leve. que não tem nada a ver com uma relação sexual, por exemplo, né? É um orgasmo livre, enfim, Leve. leve, né? Leve. Então, Que flui, é né? justamente por isso, né? É o ponto de partida para essa ascensão e esse entendimento, né? Dessa energia. Acho que essa sinergia é o entendimento aí da questão. então, e aí... Oi, Dani, tudo bem? Quer entrar na live? Não sei se você está aí ainda, mas se você quiser entrar na live, você fala. É... Então, é justamente isso, porque assim, o Tantra, aqui a gente vai trabalhar direto com o corpo, entendeu? E o objetivo é trazer realmente uma percepção para você, para cada um que se propõe a participar de alguma prática do Tantra, a percepção de forma consciente do seu corpo, de forma consciente do que está acontecendo. O que quer dizer isso? Você observar as sensações que vêm e deixar o seu corpo expressar, se largar para aquelas sensações, que nem a Paula falou, a gente largar o controle de lado. Então, para isso, você vai ser direcionado por práticas ou durante a massagem, para que você seja levado ao seu corpo e a gente vai tentar um lapsozinho que a sua mente vai sair do controle. Nesse lapsozinho, o seu corpo ele vai estar livre para ele conseguir se expressar. E o que precisar vir à tona, virá à tona, e pode vir em forma de orgasmo, mas também pode vir na forma de choro, Sim, riso, né? A gente tem, a gente não cria, a gente em sessão, ou em massagem, ou nas práticas, a gente tenta tirar um pouco das expectativas para a pessoa ir menos ansiosa e para as pessoas conseguirem se largar naquelas sensações e realmente sair do controle. Então, o nosso corpo ele está muito desconectado. A gente faz muitas coisas de uma forma muito mecânica, inclusive a masturbação. Então, a gente tem perguntas aqui sobre, bem específicas sobre masturbação, a gente tem perguntas sobre ejaculação, a gente tem perguntas sobre ejaculação retardada, e a gente vai tentar abordar a maior parte das perguntas e sobre o tema, mas o porquê a gente trazer esse assunto é justamente a gente criar esta conexão com algo que faz parte do nosso corpo, né? No nosso corpo não existe uma lombadinha ali falando essa parte não existe. Essa parte, a parte sexual, é onde a maior parte de nós está, que nem o Marco falou. Em geral, quase todo mundo está entre primeiro e segundo chakra e fica durante vidas no primeiro e segundo chakra. E a gente tem o resto ali dos chakras, que são os centros energéticos, né?
Tem vários centros energéticos, os 7 principais estão dentro do nosso corpo e a gente fica ali uma eternidade no primeiro e no segundo chakra, que seriam os chakras mais básicos, localizados fisicamente em nós, por questões que a gente fica preso, até a gente conseguir entrar em questões de relacionamento, do eu sou, até a gente entrar em questões da amorosidade que o Marco falou, e a gente começar a ter uma expansão para a gente enxergar quem realmente a gente é. Então, quando a gente lida com o orgasmo e a gente traz à tona este assunto, a gente não está trazendo à tona só sobre o viés sexual, ou sobre qualidade de vida, ou sobre a parte hormonal, ou sobre disfunção sexual, mas a gente está trazendo também a possibilidade de você enxergar que você é muito mais do que esse corpo e que a tua energia é muito mais potente do que você imagina que ela é. E ela pode vir na forma orgástica, mas assim como ela pode vir numa atividade criativa sua inimaginável, né? O orgasmo aí é a explosão da libido de uma maneira geral, assim, se a gente for entender, né? Isso pode ser aplicado em qualquer setor da vida, né? Eu acho que uma caminhada que você sai para fazer, se você está olhando à volta, cumprimentando quem, você está bem, né? Naquela energia, quer dizer, você agrega mais coisas, né? Mais energias, quer dizer, você atrai. Tanto que o Tantra ele trata a bioenergética, né? Como princípio aí até você estimular e chegar ao orgasmo justamente para ativação dos pontos, né? E essa distribuição, né? Das sensações aí por todo o corpo, não só a concentração, né, dentro. É claro que na parte física, né, sanguínea, enfim, tem toda uma concentração, né, principalmente, não é do tema, mas principalmente para a ionimassagem, né, você ter a sensitive para preparar toda essa questão energética, o preenchimento ali da região pélvica, né? Então é toda uma preparação ali para realmente você expandir o orgasmo em uma proporção que expanda ali a condição física, né? Até porque o corpo são válvulas, estímulos, quer dizer, mas tudo parte de um psíquico, né? Não precisa necessariamente o físico em movimento para você ter a consumação aí de toda a energia, inclusive, né, da própria ejaculação ou a retenção, né, que você falou que tem uma pergunta aí a respeito da dessa ejaculação retardada. Exato, porque cada corpo é muito único, né? E a gente, assim, teve uma pessoa que comentou a respeito, tipo, da parte de anorgasmia e tal. Eu deixei para uma próxima live, mas eu vou aproveitar e o que a pessoa falou. Então, assim, quando a gente tenta trazer, por exemplo, também, mas qual a comprovação científica a respeito de como vocês conseguem trabalhar X problema de queixa sexual, que o Tantra vai conseguir trabalhar essa questão? Eu já vejo a questão assim, a comprovação científica, se você se prender em qualquer comprovação científica, a gente consegue comprovar um monte de coisa. O toque no ponto G, que são estudos recentes, né? Então, se a gente falar sobre o corpo da mulher, e se a gente se aprofundar até mesmo na questão do corpo masculino, embora o órgão seja externo, a pessoa consiga manipular, o patriarcado não tenha massacrado essa parte de conhecimento do corpo masculino. Massacrou, mas de uma outra forma, né? Não como as mulheres, que foi totalmente, assim, pisoteado toda essa parte de possibilidade de elas conseguirem entrar em contato com o próprio corpo, se conhecer e tudo mais. Se a gente pegar e a gente tiver a noção de que os estudos todos são muito recentes, a gente tem muita coisa a descobrir, tem muita coisa que a ciência não explica. E se você ficar preso a só técnica e a seguir o que a ciência explica, você está muito limitado no seu trabalho, né? Porque ali o trabalho do terapeuta, ele é também
ter uma sensibilidade. Se o Daniel Carletti ele conseguir entrar na live ali, ele vai ser uma ótima pessoa para explicar também a respeito disso. Você ter uma parte de sensibilidade, você saber até onde você pode ir, e às vezes a gente não se atrela só à técnica. A gente atrela a um monte de técnicas de percepção corporal, a técnica da massagem tântrica, mas a gente também está muito próximo de a gente dar um start na nossa intuição, para a gente saber o que a gente vai utilizar para aquela pessoa, que pode ser diferente da técnica que você utilizou com uma outra pessoa que veio com a mesma queixa. Então, eu sou muito favorável, não sei, vou querer saber a opinião de vocês, de a gente não se limitar, entendeu? Não se limitar e que nem essa pessoa perguntou, mas qual é o estudo clínico sobre um caso de anorgasmia? Que técnica exatamente vocês utilizam? A gente vai utilizar a técnica de massagem tântrica, a gente vai ter algumas técnicas de estimulação do interagente. Se vocês quiserem completar, por favor, Marco e Paula. O que fica assim, mais claro aí, né, dentro dessa questão, o que você vai falar? Pode falar. Não, pode falar primeiro, depois eu falo. Pode falar. Fala você primeiro, você já começou. É justamente esse ponto, né, é que eu perdi um pontinho ali do raciocínio. Por isso que eu... Não, agora você começou. Você pode repetir, Sara? Porque eu perdi o gancho do seu que eu comentário. estava falando, que qualquer técnica, se você se prender só na técnica, a gente vai sempre ficar muito limitado. Inclusive em qualquer estudo científico, até da ejaculação. Não a masculina, mas, por exemplo, se a gente pegar de ejaculação feminina. São estudos muito recentes, era isso que eu estava falando. Sim, não, é justamente o gancho aí do cientificamente comprovado, né? A ciência, nesse campo, ela é muito recente, ela é bastante especulativa. É lógico que tem toda uma leitura, né, do organismo. A medicina está muito avançada, mas eu acho que o testemunho do interagente, a evolução, é justamente esse tato e intuição na evolução, né, da condição, porque a pessoa ela se percebe. Não tem um sensor que vai medir aquilo que eu sinto e o quanto eu sinto. Quem vai te dar esse feedback, esse monitor do que aconteceu, é a própria pessoa. Então, o cientificamente comprovado não existe nessa questão, porque é o tato mesmo, realmente comprovado, né? Mesmo porque quando você coloca um estudo científico, você normatiza, né? Sim. Você coloca regras, e aí você coloca padrões. E padrões não quer dizer que você não tenha exceções e cada um tenha o seu time, entende? Então, por exemplo, até mesmo antigamente, quando a gente via muitos cursos que eram muito, muito técnicos, e na época teve um boom assim, a técnica de fulano é maravilhosa, ou fulano passa a técnica maravilhosamente, e a pessoa fazia 1, 2, 10 vezes aquele curso, e chega num determinado ponto que você vai se desenvolvendo tanto que você teve uma resposta, de acordo com o que a Paula falou, sua entrega verdadeira para aquilo lá, que você teve uma resposta tão boa que você falou assim, cara, beleza, tô tendo orgasmo múltiplo, tá uma maravilha, tô me trabalhando ali também na parte da masturbação, tentando reverter minha energia, mas esse curso já não tá me atendendo mais. Eu não quero só a parte técnica do curso, eu vou procurar um outro profissional, porque eu também quero alguém que me traga uma outra parte do Tantra, alguém que me conecte, beleza, já me conectei com o meu corpo, mas eu quero ali, ó, no meu desenvolvimento dos cursos, ou no meu desenvolvimento da minha masturbação diária, ou sei lá qual a rotina da pessoa, eu consegui ter uma expansão muito maior. Eu entrei em contato com uma energia, comecei a enxergar algumas coisas, tive minha intuição aguçada,
mas esse curso técnico ali, que está muito peso na técnica, não está me servindo. E a pessoa vai. E hoje em dia a gente vê uma movimentação muito grande das pessoas querendo esse algo a mais. Não só querendo conectar o corpo, mas querendo reconectar cada uma das partezinhas dela fragmentada, entende? E perceber que o orgasmo é só como se fosse um vislumbre, uma poeirinha de um tudo que você é. Que a gente fala, o orgasmo. Mas nem o orgasmo a gente às vezes consegue chegar. E às vezes eu queria também que a gente no próximo passo, a gente tirasse um pouco, quebrasse um pouco e mostrasse a diferença entre orgasmo e ejaculação, porque teve muita pergunta nesse sentido, de pessoas buscando a ejaculação e dando uma confundida que isso seria o orgasmo, entendeu? E acho que é legal também a gente trazer. E a gente consegue responder já um monte de questão com isso daí. E perceber que o corpo é até mesmo mais do que essa descarga orgástica, que a gente consegue reaproveitar isso tudo. E vem num caminhar, passo a passo, né? Vem a passo a passo, vem degrau por degrau, né? Isso. Aí eu queria que vocês falassem um pouco a respeito dessa diferença entre o orgasmo e a ejaculação, a visão de vocês. Como que vocês trabalham essas questões com os interagentes de vocês, entendeu? Porque vem muitas pessoas, seja em curso, homens e mulheres, vêm confundindo a questão de orgasmo com a ejaculação e ainda tem uma paranoia pela questão da ejaculação, né? Seja para receber a massagem, aquele desespero, e a gente vai falar um pouco disso daí. O que vocês falam? Então, a questão né, desse rótulo, né, dessa obrigatoriedade, né, existe, até citou em outras perguntas a ejaculação retardada. Eu acho que é um momento realmente, e a relação, né, ela já é essa condição entre duas pessoas. Uma pessoa sozinha, ela pode se dar a se conhecer ou não, né? Ela pode se anular em função desses bloqueios todos, mas tudo vai depender quando existe, ainda que um terapeuta ou um parceiro ou uma parceira, enfim, toda relação ela é única, assim como todo ser humano, né, ele é único, a relação ela ainda assim, ela também é única. Então, por exemplo, a performance de uma pessoa, né, se ela tem uma ejaculação precoce, ou se ela tem uma ejaculação retardada, ou se nem tem a ejaculação, enfim, a quantidade de orgasmos é muito relativo de uma pessoa para outra. Tanto que o interagente, ele não necessariamente se identifica com o primeiro terapeuta com quem ele busca, né, tratamento, conhecimento. Então, é até importante deixar isso claro, porque algumas pessoas, não é que a pessoa inibe, energia tem que ser uma coisa congruente, tem que fluir, né? Quando não flui, e é um casal, aí você tem justamente um quadro que ao longo, né, de anos ou décadas, a ciência ela vai fazer um scanner no corpo do cara, vai ler o cérebro, vai ler isso, vai ler aquilo, e vai ter um remedinho que abre ou fecha tal válvula, assim por diante. Isso é cientificamente comprovado. Mas a disfunção, ela é psíquica. O que abre e fecha essa válvula, né, se isso é um orgasmo, né, ou se isso é justamente a ejaculação, o que a pessoa realmente associa, são coisas distintas, claro. A pessoa ela pode viver vários orgasmos, não relacionado, inclusive, à prática sexual, mas é o que a gente tá tratando, até pela ejaculação, que também não é obrigatória, porque o momento da pessoa, ainda que na relação, você não sabe quantas horas vai demorar. Então, naquele intervalo, se não houve a ejaculação, quer dizer, ela foi adiada, ela foi tardada, mas ela não foi, a não ser que seja a vontade da pessoa, mas aí passa a ser vontade, vira uma frustração, vira cíclico, através de uma cobrança, enfim. Quem que busca essa ejaculação, e não só um orgasmo, que é talvez até muito mais saudável para o organismo e para a condição energética do corpo, né?
Uhum. Paula, você quer É, complementar alguma coisa? sim, completar, sim. Olha, eu faço uns atendimentos e eu tenho um caso assim que começou como? Ele começou umas massagens e ele queria ter um autocontrole, porque ele não tinha esse autocontrole. E Uhum. na verdade a gente foi trabalhando, trabalhando devagarinho, devagarinho. Hoje ele mesmo fala, é uma mudança completamente. Ele é outra pessoa, ele consegue se autocontrolar e sem essa diferença de achar que porque ele não teve uma ejaculação, ele não praticou a coisa boa, não foi legal. Não, pelo contrário. Ele acha que isso é estabelecer o relacionamento dele com a pessoa e deu uma continuação, uma nova cara, uma nova repaginada, entendeu? Ele mesmo fala que desde que ele começou a massagem no Tantra, a vida dele mudou pessoalmente, o ânimo dele, tudo, o visual, ele ficou até mais jovem, mais alegre, mais feliz. Ele consegue ver os pássaros cantar, ele consegue olhar para a lua e ver a lua bonita. Coisas que realmente ele não conseguiria ver isso, entendeu? Então ele começou, mudou tudo, desde dentro para fora. E isso também é muito importante para quem a gente começa um tratamento na pessoa, ela conseguir, né, relatar essas coisas para você através de uma massagem, através de até de uma meditação, de uma conversa, né? Porque muitas vezes eu nem chego a pôr a mão assim na pessoa logo de cara. A gente começa um bate-papo, uma meditação, para eu poder entender todo o histórico dela, para depois eu começar a fazer o trabalho diário com ela, né? Que é Uhum. um trabalho que vem sendo as semanas, até meses, né? Porque a pessoa não se evolui assim tão rapidamente. Uns são muito práticos, muito evoluído, acho que é a mente, sei lá, o íntimo dela aceitou a mudança, aceitou se conhecer, ver onde que tem que mudar, né? E é isso que eu penso, eu acho que a mudança tem que ser procurada. Se você acha que não está bem, você tem que procurar sim uma mudança, se autoconhecer, até para você tentar ser um pouco mais feliz, né? Se amar a si próprio, né? Eu penso Então, isso. é isso mesmo. E é assim, a primeira coisa que eu quero falar é assim, a ejaculação, ela é uma resposta mecânica do organismo para um estímulo, entendeu? Então você teve um estímulo em um determinado ponto, de uma determinada forma, você tem uma resposta mecânica onde você vai ter uma liberação de uma matéria orgânica só. Para o Uhum. taoísmo, por exemplo, cada vez que a gente ejacula, a gente está perdendo um pouco da nossa vida, né? Da nossa essência vital ali. Agora, o orgasmo, ele já é uma descarga que o nosso corpo tem. E então, imagina que o nosso corpo vai sendo alimentado que nem uma panelinha de pressão. E a gente alimentando essa panelinha de pressão de uma forma correta, ela vai aumentando em nível crescente a pressão, 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 até ela ter uma descarga, que seria o orgasmo. No decorrer desse boom do orgasmo, a gente tem aquele vários orgasmos que a gente vai tendo pelo nosso corpo, que aí a gente vai fazendo através do toque, né? Que a gente vai trabalhando o toque, a gente trabalha com a respiração. Então, assim, o que a gente traz do Tantra, da percepção sobre a ejaculação e o orgasmo, é principalmente a gente ter a distinção disso daí, que nem o Marco falou também, o corpo é muito individual, a resposta do corpo é muito individual, a Paula também falou a respeito, cada pessoa vai ter, tem pessoas que, tipo, em uma sessão tem um baita boom, né, no seu desenvolvimento, e eu vejo muito a questão da entrega da pessoa, a questão da verdade que ela foi procurar lá, entendeu? Então aí ela está proposta a se entregar, ela está aberta para aquelas sensações e ela está aberta para o que vier. Então ela vai ter uma resposta mais satisfatória, né? E o Tantra, ele trabalha com a respiração. A respiração é sempre primordial, seja nas massagens, seja nas práticas tântricas, seja na própria vida da pessoa, né? Porque a gente respira de uma forma muito errada. A gente se desconecta desde a infância porque a gente vai aprendendo a respirar de uma forma errada, né? E o Tantra é um resgate para a gente começar a respirar de uma forma correta, trazer mais energia para o nosso corpo e a gente se abrir para a gente sentir mais. Então, toda vez que você for procurar,
sempre é... A gente tem uma pergunta nesse sentido, aí a gente já aproveita para matar ela aqui. Então, assim, sempre é ir buscar por você, para você. E às vezes a gente vê aquelas situações desesperadoras, que a pessoa está no atendimento e os homens, eles estão muito viciados em uma masturbação feita incorretamente, sabe? Uma masturbação que prejudica o próprio corpo deles. Então a gente veja o corpo deles ali, o lingam, que seria o genital masculino, a gente vê o lingam com a glande ali coberta de pele, porque ele está fazendo vai e vem da manobra masturbatória. Ele quer rapidez ali, ó. Ele quer terminar logo aquilo, entendeu? E é totalmente a desconstrução que a gente vai trabalhar em sessões do Tantra ou em algum trabalho do Tantra. Porque o Tantra é você aprender a dar tempo para você. Ter um tempo para você, um tempo só seu. Então você vai desaprender essa parte de você não ter um tempo para você. Tem uma pergunta aqui que é assim... Porque às vezes eu ejaculo muito, eu tenho o orgasmo muito rápido e às vezes eu não tenho o orgasmo rápido. Aqui no Tantra, a gente vai trabalhar com o tempo que o seu corpo precisa, entendeu? 1000 coisas podem influenciar isso no nosso dia a dia. A gente pode estar muito no mental, a gente pode estar com algum problema emocional, a gente pode estar com algum problema físico daquele dia e seja transitório. E geralmente são questões transitórias, se uma vez está ou não, e isso não se repete, né? E não vem de forma reincidiva sempre, com frequência. Mas se isso daí for um problema para você, de você observar o seu corpo. O que vocês sugestionam? Fala um pouquinho para essa pessoa. Eu falo para ela que, na verdade, ela tem que se conhecer a si própria para poder, né, analisar. E quando você vai procurar uma massagem, como você disse, você tem que estar livre para se libertar, para se entregar naquilo, disposto realmente, seja qual for o problema, encarar a verdade. Para quê? Para haver essa mudança, né, dentro dela para fora, entendeu? Eu acho que ela tem que, né, procurar uma ajuda, procurar assim, entender a si próprio. E, na verdade, tem dias que a gente não tá bem mesmo, entendeu? E tentar entender isso. Tem dias que você tá ótimo, maravilhoso, tem dia que não, né? Todo mundo que vai manter 100% o seu mês, o seu ano, lá em cima. A gente tem as quedas, como as luvas, como o tempo, como as estações e tudo, entendeu? E sempre pensar, né, que há sempre uma mudança para poder mudar, né? Dentro de si mesmo, dentro dos seus próprios pensamentos. Aceitar essa mudança, procurar ela, na verdade, eu vou procurar uma mudança, eu tenho que aceitar essa mudança, seja ela como for, ou com dor, porque muitas vezes essa mudança te traz alguma coisa de dor para você poder vir a mudar, entender ela, né? E como pode ser que não, pode ser que seja uma coisa leve, que você vai conseguir fruir rapidamente e subir, né, nessa parte de tipo, autoconhecimento, né? Porque quando você tem um autoconhecimento, tudo vai fluir melhor. Essa questão até da pergunta dele é pertinente, assim, complementando, né, o comentário da Paula, porque é justamente a falta de conhecimento do que está disparando o orgasmo dele. Quer dizer, ele não tem o controle quando é rápido demais, né? Talvez, provavelmente isso. E o que vai determinar isso é a ansiedade, né? A ansiedade que dá o gatilho ali de um precoce ou deixar a pessoa muito excitada, quer dizer, tanto que justamente tem que entender se é com a mesma parceira, se é sozinho durante uma masturbação, enfim. Se existe Deixa eu buscar aqui a pergunta dele. É durante a masturbação. E a pergunta dele é sobre a ejaculação, né? Então, assim, no momento da ejaculação, eu sinto uma alta descarga de prazer durante orgasmos e em outras vezes não. Por quê? Então, assim, primeiro, separar o que é ejaculação e o que é orgasmo, certo?
Nem toda vez que você tem a ejaculação, você tem o orgasmo. Então, lembra ali que o orgasmo é uma descarga de energia que você teve um alimentar, que veio de um processo alimentando a panelinha de pressão e pá, teve uma descarga de energia. E a ejaculação, você fez um determinado estímulo, por exemplo, o estímulo masturbatório que o homem faz, e você expeliu uma matéria orgânica, um líquido, beleza? Primeira coisa, então um independe do outro. Assim como você pode ter orgasmo sem você ter a ejaculação, que a gente tem uma pergunta aqui na live a respeito disso. E que aí vai variar de acordo com as sessões que você for recebendo. Alguns trabalhos que a pessoa, automaticamente, quando a pessoa vai começando a se desenvolver, e ela vai se desatrelando um pouco sobre a ejaculação, que estaria atrelado ao orgasmo, e ela vai conseguindo respirar da forma correta, e ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma melhora na parte da ejaculação, que a gente começa a não sentir a necessidade de ejacular toda hora, pelo menos com aquele desespero, entende? Então os homens não ficam com aquele desespero, que às vezes eles chegam na sessão, e você está fazendo as manobras, e as manobras que a gente trabalha no Tantra são justamente para tonificar aquela região, mas mais do que isso também, são movimentos que a gente faz que não tem nada a ver com o movimento masturbatório. Então, essas pessoas elas vão se sentir incomodadas, se elas estão acostumadas a fazer muito movimento masturbatório, de vai e vem, onde aquela pelezinha do prepúcio sobe e desce, com certeza elas vão se sentir incomodadas. Algumas delas ficam com um desespero tão grande que quer tirar o linga da sua mão para fazer uma manobra masturbatória para ela conseguir ter a ejaculação, entendeu? Só que assim, quando você ejacula, ali, o processo seu acabou ali, né? Quando você vai caminhando para o desenvolvimento, você vai percebendo que o seu corpo, ele dá muito mais, entendeu? A sua energia é muito mais do que aquilo. E você vai percebendo também que a sua energia não caiu quando você tem o orgasmo e não teve a ejaculação, que alguns chamam de orgasmo seco. Então, você vai percebendo que você não teve um déficit de energia. E aí você vai aprofundando no seu autoconhecimento, na sua percepção, no seu desenvolvimento, que nem a Paula falou. E a gente vai procurando técnicas. E a gente tem técnicas que a gente trabalha com assoalho pélvico, né? Tem o Vajradhara Mudra, que a gente pode trabalhar, que seriam técnicas que a gente faz para a gente não ter a ejaculação. Tem algumas técnicas na hora da massagem que a terapeuta pode utilizar para a gente trabalhar essa parte da ejaculação, principalmente que a gente trabalha quando a gente trabalha com queixas de ejaculação precoce, né? Porque no Tantra a gente não fala, né, gente, sobre não pode. Ah, você não pode ejacular, ah, você nunca pode ejacular. Não, porque o corpo reage no seu tempo e você vai tendo seu desenvolvimento no seu tempo, entendeu? É o que o corpo quer expressar, mas você como observador, olhando o que é que aquilo, o que o seu corpo tá, se é o seu corpo, se é a sua mente que tá lá, né? Fala Sim. Um pouquinho sobre isso. E o importante aí também, assim, a pessoa buscar, porque a esfera, né, terapeuta interagente, ela é completamente livre, né, de qualquer vergonha. Assim, lógico que a pessoa tem que se dar essa transformação, mas é diferente de uma relação com uma namorada, com uma parceira, com a esposa, né? Então, assim, é um ambiente neutro, como você falou, né? Aquela caixinha, quer dizer, a pessoa ela está ali, ela tem a oportunidade de estar segura e experimentar o restante do corpo, né? E também essa descarga energética, né? Que acende quando você acaba retendo, né? Isso eu não sei se tem uma comprovação científica, mas tem muito estudo que comprova justamente essa evidência aí do que você fala, né? Vocês podem encontrar um material a respeito nos estudos haitianos, né? Então você vai encontrar o que vai explicar um pouco dessa descarga
a função do orgasmo de William Reich, né? Que ele vai trazer um pouco dessa explicação da panelinha de pressão. E o que o Tantra... e o Tantra não é que o Tantra busque esse orgasmo. O Tantra, traz a expansão, né? Então, você passa a ter uma percepção que esse desperdício também é um desperdício energético, até mesmo essa descarga que a gente tem no orgasmo. Com o tempo, a gente passa a enxergar que ela pode ser reaproveitada. Então, por exemplo, no sexo tântrico, você não tem aqueles picos de descarga, né? A gente tem a descarga enquanto o nosso corpinho está ainda cheio de energia densa e a gente tem aqueles choques entre a energia densa e uma alta frequência. Com o tempo, a gente não tem esses picos que a gente entra no clímax e a gente cai e tem uma queda da energia. A gente vai conseguindo ter uma manutenção, né? Equilibrar, né? Isso vai mesmo. conseguindo equilibrar. Então a gente tem, não tem nem aquela cobrança do homem ter o lingam ereto, com a ereção, de a gente ter a ejaculação ou até mesmo um orgasmo. Muda todo esse conceito, porque a gente não tem aqueles picos, né? A gente vai tendo o orgasmo normalmente. Mas a parte mais científica que vocês vão encontrar é no Reich, é a função do orgasmo, que vai explicar um pouquinho sobre essa panelinha de pressão que a gente tem aqui no nosso corpo, e ele fala um pouquinho sobre a energia, e todo o material que ele traz é muito bom para quem quiser entender melhor sobre essa potência que ele estudou, essa energia que ele chama de orgone. É a nossa Kundalini, é o prana, é tudo a mesma energia e que a gente vai tendo vários nomes, né? E aí o Reich explica um pouco cientificamente a respeito disso. Tem uma pessoa que falou, que respondeu compartilhando um pouco, depois que li a respeito de orgasmo múltiplo masculino, minha vida mudou. Verdade, porque assim, e não só ler, né? Se você experienciar isso, muita coisa na nossa vida muda, e não só a respeito da nossa sexualidade, né? Eu também ainda vou remeter para o que uma pessoa tinha comentado, tipo, mas o Tantra, então, ele só traz expansão de consciência. Mas, gente, a expansão de consciência é tudo. Né? Sim, porque a expansão de consciência, ela muda toda e qualquer realidade da nossa vida. Tudo que não serve na sua vida, tudo que está fazendo mal para você, você vai enxergar. E vai vir à tona, e você vai ter a oportunidade de você pegar e você modificar qualquer situação. Então você pode destruir e reconstruir, ou construir coisas novas a todo momento. Essa é a expansão de consciência proposta pelo Tantra. E não é pouca coisa, porque ela não resolve só os problemas sexuais, ou ela não está só limitada na técnica ou na parte de estudo científico. Ela é muito mais abrangente, entende? Fala um pouquinho, Paulo e Marco. Não tem, assim, uma dose, né, de amostra grátis, tipo, toma esse pedacinho aqui para você experimentar e saber o que você vai alcançar, né? É um tanto que frustrante, porque a experiência a gente não consegue, né, entregar dessa maneira. É aquilo, a pessoa tem que estar pronta à entrega. Enquanto houver questões e questões e questões, é positivo, porque se a pessoa está questionando, ela já está curiosa, né, ela já está ali, ela não está tão indiferente àquilo, porque ela já está querendo, ela está em busca do argumento que a convença. Né? Ela está em busca desse argumento. E o argumento, eu acho que assim, é justamente se dar a oportunidade, a gente se dá muitas coisas, né? Muitas vezes até desnecessárias, e é uma experiência, pode ser um presente, pode ser um desafio. Tem pessoas que se presenteiam com coisas, com eventos, enfim. De repente, uma pessoa que está de fora, tentando entender, é a questão de experimentar, procurar ali o que deixa mais à vontade, né? Ainda que seja dentro de um nicho, por exemplo, entre o casal, vamos buscar, vamos procurar entender, vamos fazer um curso só o casal, enfim.
é conhecer muitas vezes até sem a invasão, né? Invasão entre aspas aí do terapeuta, mas enfim, ele treinar o casal para ter, já que havendo o casal, né, que haja essa interação e essa sintonia. Eu acho que o mais importante, principalmente para casais, porque hoje existe uma desconexão muito grande, justamente porque, por exemplo, disfunções, né, tá ligado na ansiedade. Quer dizer, se o cara ele não pode falhar e ele tá com uma pessoa que ele não pode falhar, quer dizer, o ele não poder já grila ele de um jeito que ele vai Já criou lutar a contra alguma ansiedade. coisa. Já sabotou a cabeça dele. Então, depende muito da segurança e do momento de cada pessoa, a ansiedade em relação à parceira que essa pessoa está, ou mesmo buscando uma sessão, né, com o terapeuta ali, mas é justamente a expectativa, a ansiedade. Então, é justamente isso, é se entregar sem querer buscar, porque aí justamente é quando você realmente encontra, né? É se entregar a uma sessão de uma maneira despretensiosa. Deixa eu conhecer o Tantra. O Tantra ele não pode ser apresentado por palavras. É como você degustar um sabor, é como você experimentar uma expansão, quer dizer, não se Sempre vai prova, ser né? uma experiência passada por uma outra pessoa e que pode não Sim, condizer com a sua experiência particular, porque é um outro claro, com histórico de certeza. vida, são outras cargas que a pessoa tem, são outras questões que ela tem que curar, as buscas às vezes são diferentes também, então assim, não tem uma Muito, fórmula genérica. muitas vezes é até uma fuga, porque se ouve tanto falar que o Tantra ele busca as memórias, né, desde uma infância, que a pessoa muitas vezes fica até com medo de De ter ter uma aquilo revelação, exposto, né? exposto tanto para quem vai, até para ela própria, quer dizer, onde eu vou mexer, quer dizer, deixa quieto. Então, justamente porque o autoconhecimento ele pode chocar. A princípio, É, Ele pode machucar, ele pode né, deixar é pode, dor. isso, porque assim, justamente. eu já atendi pessoas que teve uma experiência orgástica, homens, né? Que tiveram uma experiência orgástica, mas que foi tão fora da realidade do que a pessoa está acostumada, que a pessoa se assusta, porque ela não tem noção do potencial que ela tem, de energia que ela tem no próprio corpo, entende? E Sim, a pessoa que aconteceu isso, ela foi buscar o Tantra, porque primeiro que ela queria trabalhar, e aí eu dei uma sessão de massagem para ela entender o que era o Tantra, né? E segundo, porque a pessoa vinha com uma queixa, a pessoa vinha com uma queixa sexual de falta de libido. E ali, na hora que a gente está aplicando a massagem, a gente percebe aonde que a energia está parada, em qual chakra que a energia está parada, em qual centro energético do corpo que a energia está paradinha. E a pessoa teve uma reação e teve um orgasmo. Só que o orgasmo, ele tem uma descarga muito forte, muito potente, que a pessoa não sabe o que é. O cérebro, a mente, ela vai falar assim, é dor. É alguma coisa que é ligado à dor, porque ela não conhece, entende? Até ela ter a percepção que aquela sensação que ela sentiu não é dor, um prazer, ela vai ter uma nova consciência sobre o corpo e isso vem aos poucos, né? Então, numa próxima sessão, a pessoa tem uma percepção melhor sobre o que foi aquela experiência e ela vai entender que aquela experiência foi prazerosa, ela não foi ruim, só que ela tem ela entra em contato com um potencial que ela nem imagina que ela tenha dentro de si, homens e mulheres, e isso às vezes assusta, que é uma coisa muito boa, né? Algumas pessoas têm uma experiência de transcender o corpo, de saída do corpo, que também é uma experiência muito boa, você ter uma percepção que você não é só aquele corpo. Que existe muito mais ali, que nem o The Doctor People colocou aqui, que ele estava lendo sobre o livro do Reich e começando as práticas, aí ele colocou o Tantra, um estilo de vida. Na minha opinião, vai além disso tudo aí e é uma expansão de consciência, mas vai além disso tudo. Então, só que o além disso tudo, a gente só consegue ter um vislumbre do que é essa expansão de consciência, que ela vem aos poucos,
E é sim uma experiência onde a gente enxerga que é muito mais. O que o Tantra nos traz é muito mais do que qualquer percepção que a gente tenha do nosso corpo, da nossa sexualidade, sobre a questão do orgasmo, sobre essa expansão de consciência no sentido de a gente enxergar que a gente é muito mais do que isso, que é essa experiência, né? Que nós somos muito mais do que essa experiência aqui. O que é que está atrás? Então, o Tantra, ele traz questões profundas para a gente. O que está atrás de toda essa experiência que nós estamos vivendo individualmente aqui, né? Só que a gente a gente chega também num ponto que a gente percebe que é um vislumbre. Qualquer coisa que a gente possa entrar em contato através do Tantra, e no final, os caminhos vão interligando vários outros caminhos, sabe? Porque o Tantra unifica tudo. E a gente tem a certeza de que é um vislumbre, só um vislumbre ali, ó, como se a gente tivesse tirado um pouquinho do que é o tudo mais que o Tantra tem para mostrar. E é apenas um caminho, entende? Para a gente seguir, que nos direciona e vai trabalhando a gente no passo a passo, né? Vocês querem complementar alguma coisa? Oi, Érica. Eu acho também que é isso, Tantra, entendeu? É uma mudança mesmo, igual você falou, é uma panelinha de pressão que vai indo, vai indo, vai indo, o descobrimento, para você poder ter esse autocontrole, né? Porque, assim, muitos homens se cobram muito, e muitas mulheres também se cobram muito, né? Muitas vezes a gente mente para o parceiro, para poder deixar ele mais satisfeito, mais contente, e não é o certo. Você tem que ser real na relação ali, quando é casal, entendeu? Nessa parte, falar o que está de errado, o que está faltando, como que, né, para poder achar esse ponto e ser corrigido, né? Porque uma pessoa que não consegue, vamos supor, mente para outra pessoa, o que acontece? Você não está naquela vibe de prazer, satisfeito. Não adianta você enganar a si mesmo. Você tem que realmente, né, principalmente a mulher, porque a mulher ela se sabota o tempo todo. E quando você para de sabotar, você se torna aquela pessoa, como que fala? Muito, como que eu posso dizer essa palavra? Se torna muito assim, autoconfiante, né? Você acaba falando para a pessoa o que você pensa, o que você acha, e muitas vezes os homens não estão preparados também para aquela realidade de esperar uma mulher pegar e falar assim, não, meu amigo, não é assim, as coisas não funcionam por esse lado, entendeu? Não, eu não estou satisfeita com aquilo, e assim por fim, né? Então, eu acho que tanto a mulher como o homem, ela tem que realmente expor o que ela sente, o que aquilo está trazendo para ela, para poder um relacionamento, tanto um relacionamento ir para frente, como é a vida dela mesmo, né? Porque não adianta você estar se envolvido com uma pessoa que ela não te resolve, não te faz você ir para frente. Pelo contrário, você se sabota, você se acha que o tempo todo. É horrível isso, né? Deve ser muito terror, né? Então, acho que o principal é justamente isso, né? O medo, né? Acho que o medo ele pega mais pesado porque quando a maior parte das pessoas tem uma relação construída em cima de algumas coisas que quando você libertar o ser de uma condição que falaram para ele que é verdadeira e ele descobrir que ele está dentro de uma bolinha que para ele se revelar, a partir do momento que ele se reconhecer, ele se conhecer e se reconhecer, ele não vai mais entender parte daquilo que ele fazia até então. Então vai haver um rompimento, né, muito grande. Então eu penso que as pessoas acabam se preservando, mas justamente com esse medo do autodescobrimento e dessa expansão. Porque a partir do momento que você expande a consciência, é aquilo, a lagarta ela deixa de viver entre as lagartas para bater asa e voar, quer dizer, ela não tem mais aquela obrigação de patinha, 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 patinha e a limitação de andar e comer folhinhas, quer dizer, ela vai voar agora. Não tem como
levar Manter ela ali uma firme. larvinha num voo duplo, falar, ó, você vai voar assim, ó, então se transforma. Não, é aquilo, a hora que chega o momento, né? Mas essa transformação, ela rompe muitos laços, né? Porque muita gente, o Tantra, ele, é aquilo, só retomando, ele remonta de um tempo de 4,5 milênios, quer dizer, um tempo onde não havia dogma, as pessoas viviam a própria essência, a própria verdade, o amor, vivia mais livre, não tinha tantas regras necessárias na sexualidade e na expansão, né, não existia bloqueio, então a pessoa ela simplesmente vivia na dela, vivia bem, era outro tipo de sucesso para cada época, claro, mas a pessoa vivia bem consigo, né? Ela se conhecia e era realizada, né? Pelo menos o que a gente conhece em literatura de quando se experimentado essa filosofia, né? Que era vivido dessa maneira. Hoje, quando se traz, né, para a realidade aí já marcada aí por gerações e gerações, quer dizer, você vai gerar uma quebra muito significativa, tem que ser aos poucos e as pessoas vão aceitando para si e aos poucos também levando isso para o meio, porque a partir do momento que a pessoa se redescobre e aquilo é realmente verdadeiro e aquilo é bom, ela leva para outras pessoas que ela acha importante e que ela deseja o mesmo bem, né? Acho que Mesmo é porque esse contágio, essa corrente. mesmo porque a experiência que o Tantra traz é muito única, entendeu? Para cada pessoa. E quanto a essa expansão, ela vem de uma forma muito fluida. Então, vem no tempo que nós temos todo o preparo para a gente acolher o que vier para a nossa transformação. A gente tem como trabalhar com isso, porque não vem nada que a gente não esteja preparado para receber. E ele traz uma conexão com tudo que foi perdido, né? Isso que o Marco estava falando, o Tantra ele remonta de sociedades matriarcais. Então a gente estava baseado aqui, ó, no coração, no amor, nessas sociedades matriarcais, né? Então a gente vivia em contato com esse grande amor, né? A gente tinha uma conexão entre todas as partes do nosso corpo e essas partes do nosso corpo com o nosso coração, né? A gente não tinha sociedades dominantes, a gente não tinha um que dominasse o outro, né? Outras realidades, era uma outra época. Então, assim, o que a gente tenta trazer é trazer essa essência que foi perdida até mesmo do Tantra, né? A gente ainda tem um trabalho para fazer a respeito disso daí, até mesmo quando a gente atende, ou quando a gente aprende, de as pessoas direcionarem a gente no atendimento para a gente trabalhar a questão de ejaculação, para a gente trabalhar a percepção do orgasmo junto aos interagentes, de a gente fazer um trabalho disso daí. É uma coisa que aos poucos a gente vai intensificando e voltando tudo a isso para qual é o objetivo que a gente tem em qualquer prática tântrica, qual é a essência disso tudo, né? Que não se limita à questão do corpo, do orgasmo, da sexualidade. É muito maior do que isso. Então é essa percepção que a gente tenta plantar a sementinha em cada atendimento que nós fazemos e em cada grupo que a gente vai conduzir. E essa sementinha também que a gente quer receber de quem está aí passando a coisa para frente, que nem o Marco falou. Bons profissionais cada vez mais levantando essa bandeira do que é o Tantra, qual é a essência que a gente busca, a percepção do corpo da pessoa, um aprofundamento, né? Que antigamente a gente via as pessoas ali que se diziam trabalhar com Tantra, e aí que nem a pessoa falou aqui, não passava de bater uma punheta para a pessoa, qual é o próximo cliente, né? Então essa percepção está mudando a chave aos poucos. Porque as pessoas estão vendo que as pessoas também estão indo buscar autoconhecimento. Estão vindo buscar
explorar e conectar esse corpo que é um desconhecido para ela, entendeu? E esse caminho de descoberta é único para cada um. Então, levar o prato pronto para o outro, qual é o gosto, ninguém vai saber levar, a não ser que você pule na experiência, né? Coloca ali a sua cara a tapa e vá sentir. Aí você tem uma percepção do que é, né? E às vezes pode ser orgasmo, às vezes pode ser riso, às vezes pode ser choro, às vezes a gente retrocede, fala, ué, mas aí eu chorei hoje um pouquinho de novo, mas a gente ri também, porque não é um processo linear, né? O nosso desenvolvimento vai vindo, vai trazendo os lixinhos à tona, a gente vai limpando, a gente vai expandindo cada vez mais essa percepção que a gente tem do nosso corpo, conhecendo melhor a nossa energia e o nosso potencial. E trabalhando para outras partes da nossa vida, essa energia reverberando para outras partes da nossa vida, né? Principalmente, né? Eu acho que aí, aí assim, o The Dr. People colocou aqui, ó. Eu passei a usar a lei da matemática. Se não tiver somando, é melhor substituir, deixar a pessoa fazer da evolução dela sozinha, porque afinal de contas, é cada um por si. E o voo é solitário, eu concordo com você. Vocês querem fazer algum comentário a respeito? Repete para ela a pergunta que fica mais na... Ele colocou, eu passei a usar a lei da matemática. Se não tiver somando, é melhor substituir. Deixar a pessoa fazer a evolução dela sozinha, porque afinal de contas é cada um por si, o voo é solitário. Eu também concordo, porque assim, muitas vezes a gente tá ali, o terapeuta, para ajudar, tudo, fazer essa parte. Mas muitas vezes a pessoa tem que entrar para somar, ela tem que estar aberta para isso. E se ela não tá, se ela se fecha na hora do tratamento, o que acontece? Não acontece a evolução, não acontece a energia, não acontece aquele acolhimento, e não acontece aquela entrega dela mesma com ela mesma. Porque naquele momento da massagem não tem um terapeuta ali, tem ela sozinha, ela mesma. E se ela não entra para somar, realmente tem que deixar ela caminhar sozinha, entendeu? Eu também concordo plenamente com isso. Porque a hora que você procura isso, você procura uma ajuda. Você não procura para caminhar sozinho. Então você tem que aceitar, você tem que realmente deixar aquilo fluir para você poder sentir aquela energia, aquela mudança dentro de você a cada passo, a cada manobra, a cada toque, entendeu? Naquela pessoa. Porque muitas pessoas, elas se fecham, elas não respiram, elas não conseguem, né, se deixar. É uma coisa impressionante. Muitas vezes também você tem que pôr aquela pessoa para respirar, para ela poder ir indo, se abrindo, né? Que a respiração vai dando aquele controle para ela. Já aconteceu de você ter que pôr as pessoas realmente só para respirar, porque ela está tão ali, tão ansiosa, tão naquele agito, que ela não consegue entender o que é a massagem, o que é para trazer para ela, na verdade. Aí você tem que pôr ela para respirar e deixar ela ali, para ela poder entender dentro dela mesmo o que ela foi ali procurar, qual que é a soma, né, para ela mesma, porque a soma não é para a gente que está ali fazendo aquela manobra, fazendo aquele cuidado, autocuidado que a gente tem quando a gente põe a mão numa pessoa, na energia dela, né? Porque aquela energia dela também transmite pra gente, né? Então você tem que ter aquele autocuidado. Se você não consegue pôr ela em autocuidado com ela mesma, ela deixa de somar, entendeu? Aquilo se torna esgotante, tanto para o terapeuta como para ela mesma, entendeu? Eu também penso assim, que é complicado. Pelo que ele falou, assim, eu não sei se foi esse o tom do comentário, né? Numa relação, se não tem eu acho que foi, eu acho que foi referente o outro comentário que ela falou tinha feito. Também. Né, sobre se não há necessidade da pessoa por perto, alguma coisa assim. Também. Porque assim, como eu falei, se não soma... Acho que ele quis dizer na vida dele, entendeu? Na vida dele, sim, se a pessoa não somar ou não quiser... Ele busca um crescimento, uma evolução, e se a pessoa vamos dizer que a parceira, o parceiro não entra no mesmo ritmo. Por mais que a gente tenha a disposição, o equilíbrio, ainda que a gente tenha se encontrado e tudo mais, a gente também não consegue concentrar em uma só, né? Encher um só balde, quer dizer, a gente acaba
precisando doar, mas a mais pessoas, porque a gente não tem o que todo mundo quer o tempo todo, né? Você vai ter uma porção que você serve a vários. Você não vai servir da mesma porção ao mesmo o tempo todo, quer dizer, então é justamente essa finalidade. É a gente também ter a ideia de que nós somamos, né, na vida de outros o tempo todo também. Então a gente tem, só que para a gente somar a gente tem que ter isso em abundância, né? A gente já tem que ter isso para distribuir. A gente só compartilha aquilo que a gente tem. Quando eu vejo muito Tantra, é um caminho muito individual, sim. Esse voo aí que você falou, solitário, eu concordo plenamente, é um voo solitário, porque é um aprendizado meu que eu vou ter, a outra pessoa vai ter uma outra experiência, e o meu tempo, às vezes, não é o mesmo tempo da pessoa, né? Então, quando a gente tem alguma questão de relacionamento ali, onde um tá buscando Tantra e a outra pessoa não tá no mesmo ritmo, ou não acompanhou o seu ritmo, ou não quis entrar neste ritmo, né? É um caminho muito individual e é respeitando o tempo e escolhas de cada um, sabe? E também a gente não deixando para lá o caminho que você está sentindo bater a sua porta, né? Então, seja você lendo, buscando leitura a respeito, que nem o Marco falou, esse interesse ali te sondando, ali, eu enxergo muito como esse chamado que a gente falou na live anterior, né? Eu enxergo muito como esse chamado do Tantra, que o Tantra tá ali, ó, te rondando, batendo a sua porta e você tá pronto, porque se o Tantra tá batendo a sua porta, você tá preparado para receber o caminho que o Tantra tem para te mostrar. E é um caminho seu. Então, de repente, a pessoa que está junto pode não querer vir junto. E ok, é a escolha, livre-arbítrio dela. E não fecha o caminho para você, entendeu? Sim. É o que a gente sempre tenta trazer em experiências de casal. Porque, às vezes, o casal, a Shakti, que é a mulher, ela às vezes quer trazer o Shiva não quer vir junto. Ou o contrário. E o que eu falo sempre é mostrar que esse caminho é individual e aquele chamadinho que foi bater a porta dela é individual. Então, siga o coração dela, né? A cada ponto ali, a cada passo que ela der, siga o coração dela para ela ver se aquilo está chamando. Se estiver chamando mesmo, vá, entende? Independente do outro, porque o caminho é seu e o voo realmente é solitário. Sim. Comigo, na verdade, o Tantra já estava me chamando há muito tempo, na verdade, né? Porque eu já cheguei a falar para o Marcos que eu cheguei a viajar para a Índia, né? E foi uma experiência assim, muito forte, né? Porque lá eles praticam algumas massagens, tudo. Então, eu já venho assim acompanhando isso um tempo, mas até eu me decidir, realmente dependeu de mim mesmo, a decisão, o passo para mim dar, entendeu? Mas é uma coisa que realmente já vinha me chamando há muito, muito mais tempo que eu não conseguia enxergar, entendeu? Que é o chamado do Tantra, né? Então, muitas pessoas demoram muito tempo para poder enxergar isso e aceitar. Na verdade, não é enxergar, é aceitar e dar o passo, né? Porque quando você dá o passo, realmente você vai transformar a sua vida aos poucos, né? Ela vai mudando completamente, entendeu? É uma nova... Tudo novo, é uma coisa que realmente você se permitiu, entendeu? Você foi lá para se entregar naquilo, para receber, entendeu? E tudo muda. Eu mesmo não, né? Muda muita coisa e vai vindo muda em vida, tudo muda na nossa vida. Para mim mudou tudo. Mudou pessoalmente, mudou profissionalmente, mudou visão de vida. Muda tudo, né? Coisas que você não conseguia ver, você consegue, e assim, por fim, né? Coisas que você fazia muita questão, que você não fazia nem diferença aquilo mais para você, por que você fazia tanta questão daquilo que não influencia em nada, na verdade, né? É um capricho seu. Na verdade, é só um ego que você está alimentando seu sem necessidade, entendeu, ali? Então, tudo muda mesmo, na verdade. É uma pena que eu não, logo nos primeiros chamados, eu já não mudei logo, né? Demorei, fiquei brigando comigo mesmo e sabotando eu mesmo, né? Mas a gente dá uns sabotes sempre, né? Em qualquer fase, a gente dá uns sabotes, gente.
Verdade. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, a gente meio que já respondeu, só vamos fazer um apanhado, tá? Tema pouco abordado em outras palestras é sobre ejaculação retardada, como pode ser encarada. Gente, eu considero a ejaculação retardada é aquela que demora para acontecer. Essa ejaculação retardada, eu considero assim, a pessoa ter uma percepção do corpo, se ela tem uma ejaculação na atividade masturbatória, se o corpo, se ela tem alguma questão física que está impedindo ou está retardando essa ejaculação, ou quando acontece essa ejaculação, ou se é uma queixa constante dela, e isso daí é um problema para ela. Então, uma série de questionamentos que a gente faz quando a pessoa vem procurar com esse tipo de queixa. Qual é o objetivo da busca dela? Aquilo é um problema para ela? Ela tem orgasmo? Ela sente? O corpo dela realmente está sentindo? Como que é o dia a dia dela, né? O que a pessoa pratica? A pessoa já faz algum tipo de prática, ou já recebe massagem? Ela já vem caminhando para um desenvolvimento dela? E isso impede ela alguma coisa? Ou é a cobrança da parceira? Então, assim, são todas questões que a gente... né? São todas questões que a gente tem que avaliar. No Tantra, é muito nítido que a ejaculação... Isso daí, a cada vez que você vai recebendo a massagem, você percebe que a ejaculação é uma coisa, que o orgasmo é outra, que nem nós falamos, e isso fica muito claro que o teu corpo está sentindo, né? Durante a massagem, a experiência que você teve, seja em massagem ou seja em alguma prática que você está se propondo a fazer, alguma prática tântrica, a gente percebe que o seu corpo está respondendo, que o seu corpo está respondendo satisfatoriamente. Você, ali, o seu corpo não precisa daquela ejaculação. Então, não seria o caso da ejaculação retardada, né? Agora, quais são os dificultadores que pode ter? Eu vou para uma sessão de massagem tântrica, o Marco já falou um pouco a respeito, e eu vou com aquela ansiedade buscando ter uma ejaculação na primeira sessão de massagem tântrica. Você vai com tanta ansiedade, ou seja, na sua relação também, com uma eventual parceira, que não vai ter a ejaculação. Se era para você ter uma ejaculação, você não vai ter, porque você está levando o elemento de ansiedade ali junto, entendeu? O que vocês dizem um pouco sobre a ejaculação retardada? Já falaram um pouco, né? Para os dois casos, né? Eu acho que a ansiedade aí, ela vai excitar muito a pessoa, só que sem um controle, né? Sem uma ativação energética do corpo, vai ser só uma excitação rápida, sexual e momentânea que justamente que é descontrolada, né? Você não tem mas é o gatilho de ansiedade. Agora precisa ver, é retardada para quem? Para quem que está buscando isso, né? Enquanto você estava falando, até te interrompi, desculpa. Mas assim, é uma busca da pessoa, é retardado para ela ou retardado para quem a acelera ali, quer dizer, de quem é essa ansiedade? Quer dizer, porque a ejaculação ela está vinculada a coisas, né? Funções do nosso organismo, que ela não é uma coisa necessária, ela pode ser trabalhada ao longo de uma relação de muitas horas, de períodos, de dias, e você ter uma ejaculação dentro de todo esse período, ou tentar controlar isso. Quer dizer, existem grupos, né, de pessoas que, inclusive, eu estava até comentando com a Paula um pouco antes da live, os agnósticos, quer dizer, eles são não só celibatários, né, como a gente tem, né, informações aí dentro de religiões, mas eles tomam justamente como também, assim como o Tantra, o Neo-Tantra, na verdade, né, de reter essa ejaculação para uma expansão, justamente porque para algum canto vai ter que sair toda aquela energia e aquela pressão. O orgasmo dissipa isso, por isso que atinge outras áreas, porque são outros chakras atendidos. Agora, o corpo em si,
ele fica, de uma certa forma, a princípio ali, no início, no conhecimento, ele tem uma memória e ele fica frustrado. Agora, precisa ver o que te frustra, se é uma conquista, porque para muitas pessoas, uma ejaculação retardada, até adiada, um orgasmo seco, é uma conquista. Tem pessoas que buscam isso através de exercícios, massagens, para ter esse controle, porque a ejaculação é precoce. Então, precisa ver qual que é o limiar dessa ejaculação retardada. Agora, a pessoa não consegue ter, né? Aí também não seria só terapêutico também, pode ser uma disfunção clínica, né? Tem medicamentos aí, por exemplo, que para ereção, ele só habilita uma válvulazinha que abre corrente sanguínea, quer dizer, você não tem qualquer estímulo sexual de libido, é uma coisa física, né? E você proporciona ali uma relação, e não necessariamente também a ejaculação, porque é só uma válvula que foi aberta. Então, assim, o cientificamente comprovado também é cientificamente manipulável, mas não na essência. E o Tantra é justamente o buscar na essência, independente se teve se chegou a expelir esse material, se não expeliu, que tipo de material, se ele compõe, né, a parte aí com o espermatozoide, se não tem isso, quer dizer, o volume, quer dizer, existe muita ansiedade justamente do que a pessoa quer, mas de repente o organismo, eu quero ter um braço comprido, quer dizer, eu nasci com um braço um pouco mais curto, é a minha anatomia, é a minha natureza, é a minha identidade e intimidade. Não adianta eu me medir pelo que o outro já vive e tem experiência. É o que você falou, tudo é único, né? A experiência é única, o tempo, o período, enfim. Então, a ejaculação retardada, eu vejo muito que quando é um caso mesmo de queixa de ejaculação retardada, eu vejo muito ligado a questões que podem ser emocionais e se você está dentro de um relacionamento, se causar determinado tipo de desconforto para a parceira, pela quantidade de tempo que fica buscando a ejaculação, entende? Só que isso é trabalhado de uma forma muito fluida dentro do Tantra, até mesmo quando a gente tem uma relação com o parceiro e acontece esse tipo de situação com a ejaculação retardada. Né? Porque o Tantra ele vai trazer também a experiência que não seja só apenas a penetração. Né? Você vai trabalhar com o seu corpo, enxergando ele não apenas com o objetivo da penetração ou com o objetivo de você ter uma ejaculação. Então, só esse trabalho que é feito na relação de casal ali, a gente quebra já a expectativa quanto à necessidade e a cobrança da necessidade de você ejacular. Porque também não há mais o incômodo de você ter aquela quantidade de tempo para você conseguir que você está fazendo uma penetração e de repente as pessoas chegam com queixa a respeito que a parceira está tendo dores durante a penetração pela quantidade de tempo que a pessoa está buscando a ejaculação. Veja só que só está piorando a situação se a pessoa está num quadro de ejaculação retardada de fato, ela está sentindo a necessidade de ir em busca da ejaculação e ela já está com essa ansiedade, entendeu? Ela já vai ter o temor que ela não tenha aquela ejaculação e ela vai entrar, que nem o Marco falou ali atrás, ela vai entrar num ciclo. Aí a ejaculação vai retardar mais ainda, ela vai ficar respirando de uma forma incorreta. E eu vou dizer que a maior parte dos casos de queixas sexuais, muita coisa a gente consegue dissolver trabalhando com a respiração. Porque a respiração é primordial em tudo, entendeu? Então, muita coisa a gente consegue trabalhar com a própria respiração. Gente, eu vou falar mais, acho que uma pergunta só, mas porque senão a gente vai ficar muito tempo. Vai ficar 2 horas na live. Eu vou fazer um compartilhamento primeiro, que a pessoa falou a respeito, mas não é sobre a ejaculação só.
Ela colocou aqui que ela passou por um período, um ano aproximadamente, de perda de ereção. E quando tinha ereção, gozava muito rápido, não permitindo o prazer da minha companheira. Neste meio tempo, perdi a libido. Eu só queria ter ereção para satisfazer minha companheira. Deixar de pensar em mim. Para mim, tanto fazia meu prazer. Aí ele colocou, gosto de compartilhar, pois muitos homens têm vergonha e não procuram ajuda, e talvez o meu problema de ontem seja o problema de alguém hoje. Bom, gratidão para quem compartilhou. E é isso mesmo. Eu acho que, assim, acho que a questão do ponto de vista é justamente o que ele pegou, né? A finalidade, a ejaculação, ela pode ser definida precoce justamente quando não atende, né? Pelo menos um mínimo, né, de prazer à parceira, quer dizer, a expectativa ali não teve uma troca à altura. Acho que essa era a frustração tanto dele quanto da parceira. E realmente, justamente, acho que é uma busca muito válida. A questão de experimentar, né, o Tantra, aí, tanto para ele que toca nesse ponto, como todos os outros, é justamente a oportunidade de ter um toque neutro, né, sem a interferência ali do você vai agradar, não vai agradar, porque essa expectativa também gera a ansiedade e vai ou retardar ou tornar isso precoce, porque assim, é o mesmo gatilho para as duas coisas. Ou vai rápido demais pela excitação, ou o nervosismo toma conta da excitação e isso prolonga, e a pessoa pode ter uma relação longa, ela não vai conseguir nada, mas ela em alguns segundos sozinha ela consegue atingir os pontos, mas aí são pontos físicos, gatilhos, que não está no psíquico com a relação, né? Acho que essa maturidade aí é justamente também o pesar do quanto vai se transformar, né? Se você vai ter uma quebra ou uma adaptação dessa relação também, pela sintonia dos parceiros, realmente acho que por esse ponto. Ó, JF Monteiro falou boa noite pro casal. É isso mesmo. Eu vejo assim que o toque terapêutico, ele é essencial porque realmente, como o Marco falou, é um toque neutro, né? E quanto antes a pessoa se propor a ir procurar dissolver essas queixas que vêm e tá já na rotina do casal, vai melhorar, que isso não se agrave e não acabe indo para a relação, né? Não acabe atingindo a relação. Então, o quanto antes vir à tona, e antes de tudo é uma necessidade que tem que partir da pessoa, não que você está fazendo por cobrança do outro ou pelo outro, mas para você se conhecer melhor, entender o que o seu corpo está falando, porque se alguma coisa mudou, então tem um contexto ali que gerou essa mudança, entende? Alguma coisa aconteceu para mudar alguma coisa. É o seu corpo gritando para você enxergar algo em você e, de repente, o seu corpo só está gritando para você se conhecer melhor, entendeu? E isso daí, isso daí o Tantra te traz, né? Praticamente ele vai te buscar em casa para você trazer à tona. Bom, eu acho que só tem mais uma perguntinha. Acho que a gente respondeu todas. A pessoa perguntou se masturbação demais pode ter a ver com ejaculação precoce. Pode, principalmente se for feita da forma incorreta. A masturbação que geralmente os homens fazem, ela é uma masturbação nem um pouco saudável, né? Porque ela vai utilizar manobras que vão cobrir a sua glande, então a sua glande vai ficar intrusa, né? Vai ser coberta por uma pele. Algumas pessoas a gente faz tanta masturbação de forma errada, deve fazer muita, se masturbar muitas vezes, e a gente percebe que a glande chega a ficar vermelha quando a gente afasta o prepúcio, e aquela região está sensível.
né? Então, enquanto a gente começa a trabalhar ali, vai voltando àquela região, perder aquela sensibilidade de ser intocada, né? De a pessoa pegar e ficar tendo aquela sensação ruim que está sendo tocada, e vai se transformando numa sensação de prazer, entende? Então, a masturbação bem feita, você tendo um tempo, sem essa de masturbação rapidinha, né? Que a pessoa tinha falado ali atrás, mas você tendo um tempo para se conhecer melhor, fazendo ela de forma consciente, agregando uma respiração, fazendo manobras certas, colocando o prepúcio ali, a pelezinha que sobe e desce, colocando para baixo e fazendo a masturbação mais na parte da glande, né, afastando aquela pelezinha dela. Fazendo a masturbação da forma correta, muito pelo contrário, eu acho que aprofunda o seu autoconhecimento. Se você fizer com consciência, você vai trazer uma percepção para as reações do seu corpo, você vai começar com o tempo sentir a sua própria energia circulando, né? Assim como as práticas meditativas também vão, eu costumo dizer que a masturbação, ela se torna até uma prática meditativa. Só que você fazendo de forma consciente, né? E você enxergando a masturbação como uma oportunidade de autoconhecimento, de você conseguir sentir a sua energia e aproveitar a sua própria energia, porque a energia é sua, entendeu? Então você pode sim aproveitar a sua própria energia e se conhecer a tal ponto de você trazer essa energia ali para o seu dia a dia, aplicar nas coisas que você precisa. Ela tem o gás, né, que está aí à sua disposição. A grande diferença aí, né, que eu entendo, a diferença entre a massagem e a masturbação, ainda que ela própria ou através de um terapeuta, é que quando você faz a massagem, você considera os pontos reflexos, cada órgão tem os pontos reflexos de todo o corpo. A masturbação, quando ela é feita de maneira errada, como você coloca, ela é uma coisa assim, para ser rápida, para ter uma descarga ali, uma explosão, e tem um gatilho físico muito prático, muito rápido para aquilo, porque você já tem um reservatório cheio. É como você sabotar um sistema. Mas a massagem ela já difere, porque ela enxerga o órgão genital, tanto masculino como feminino, como um órgão que tem todos os pontos reflexos, assim como a acupuntura na orelha, a reflexologia nos pés, nas mãos, enfim, todo órgão ele tem essa reflexologia, né? A gente comentou isso até, acho que eu citei isso na primeira live. Então, a massagem ela tem esse potencializar, né, a partir dos pontos reflexos. É lógico que você tem que saber onde está isso, como estimula cada ponto, de repente uma sequência para ter um estímulo no teu corpo. Por quê? A masturbação, quando ela é rápida e mal feita, para o indivíduo pode ser aquela coisa assim, rápido, mas cansativo, onde a energia se esvai. Quando uma massagem, você tendo a ejaculação ou não, tendo orgasmo ou não, que é muito difícil de não ter, mas você sai revitalizado, você tem uma condição diferente, por quê? Porque todo o teu corpo foi ativado através dos pontos reflexos. Então você ativou ali o seu pulmão em algum momento, o seu cardíaco, né, o coração, a respiração, né? É que pulmão e respiração são os principais. Mas, né, e daí expande, que o controle parte daí, o sentimento parte daí. E todo o restante a partir daí também, mas na massagem, não na masturbação. Talvez aquela pessoa que perguntou a respeito de hora eu ejaculo breve, hora demorado, né? Pode ser justamente em função de algum ponto reflexo que ele toca e que não conhece. E uma massagem daria a oportunidade dele ter uma sensibilidade, uma leitura no escuro, de um toque voluntário não dele, e nem de alguém que vai fazer vergonha para ele ou que ele tenha que mostrar a performance dele para aquela pessoa. Quer dizer, a terapeuta ou o terapeuta é uma pessoa neutra que vai mostrar, vai
acabar mostrando, ajudar ele a identificar onde são os pontos que ele tem esses orgasmos ainda que secos, mas numa expansão muito maior do que a ejaculação, enfim, como um orgasmo e uma coisa final, que não é necessariamente a finalidade, né? Bom, gente, vamos finalizar a live. Ó, 1h19, me deu 2 horas de live. 2 horas. Ai, ó, eu queria agradecer muito, quero agradecer muito vocês dois. A live que eu faço com vocês é sempre maravilhosa. É sempre um prazer receber vocês aqui. Eles estarão comigo no Tantra de Tara. Os dois, hein? Também é um prazer estar aqui, viu, Sandra? É muito legal, assim, realmente é um tempo que passa que a gente não percebe que discorre, né, tanta coisa, rápido, muitas né? ideias, enfim, é uma interação muito gostosa. Isso, e as pessoas são muito participativas, sempre mandam perguntas e tudo mais. Então, assim, gente, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. A live, para quem assistiu umas partezinhas e quiser assistir o restante, eu vou deixar gravado no YouTube, no canal Sandra Nack. Vai ficar gravado no IGTV também. Semana que vem a gente já tem o Tantra de Tara. Estamos juntos. A gente já tem o Tantra de Tara. Nosso grupo de homens já está encerrado. E o grupo das mulheres, falta uma vaga só para mulher. Quem quiser, chama no WhatsApp, que está ali no meu perfil, o link. E gente, só gratidão para vocês. Nós também, gratidão, obrigada. Cada um que mandou as perguntas, todo mundo que deu um oi, passou por aqui, gratidão. E até semana que vem. Para vocês, eu volto com as lives, provavelmente uns 15 dias depois do Tantra de Tara, que aí eu demoro uns diazinhos para me recuperar. Tá bom, gente? Beijos. Tá bom. Beijo. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Tchau.